Olá, seja bem-vindo agora à aula de meiose. Como eu disse na aula anterior, se você ficou atento a todos os detalhes de cada etapa da mitose, a meiose agora você vai tirar de letra, vai ser bem tranquilo. Lembrando que a meiose ocorre em duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2, e ela origina 4 células com metade do número de cromossomos. Vamos aqui na tela para a gente acompanhar em detalhes cada uma dessas fases. Aqui a gente tem um resumo da meiose. Então veja, ela começa aqui com os cromossomos simples, passa pela intéfase, que é aquela fase de preparação que a gente viu no primeiro vídeo, e aí os cromossomos aqui estão duplicados. Então aqui nós temos a meiose 1, que é a fase chamada de reducional, porque aqui os cromossomos são reduzidos à metade. Veja que aqui havia 4 cromossomos nessa célula mãe, e em cada célula filha eu tenho 2. Então, houve uma redução pela metade, por isso que ela é chamada de reducional, ela é representada com um R exclamação. Se a gente considerar a espécie humana, quer dizer que aqui tinha 46, cada uma dessas com 23 cromossomos ainda duplicados. Tá? E aí vem a meiose 2, que vai originar as 4 células. Cada célula filha resultante da meiose 1 passa por outra divisão chamada de meiose 2. E aí vai originar as 4 células que são haploides também, ou seja, continua com 2 cromossomos, porém agora eles são cromossomos simples. Tá? Então a gente vai entender que aqui na primeira divisão da meiose, ou na meiose 1, nós temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, citocinese. Aí cada uma das células filhas realiza prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, citocinese. Para o final nós temos 4 células haploides na espécie humana com 23 cromossomos. Mas tem um detalhe importante aqui. Perceba que esse cromossomo é todo vermelho, esse é todo azul, e a gente vai observar que as células filhas aqui, elas têm uma mistura. Isso é um processo chamado de crossing over. E esse processo é o grande responsável pela nossa variabilidade genética. Essa é uma das coisas mais exploradas sobre crossing over nos vestibulares. O crossing over, ou permutação, é o processo que ocorre na prófase 1, responsável pela nossa variabilidade genética. Tá? E o que é o crossing over nessa prófase 1? Bom, a prófase ela vai acontecer através daqueles mesmos processos que a gente viu na mitose. Desaparecimento ou desintegração da carioteca, desaparecimento do nucleolo, condensação dos cromossomos, duplicação dos centríolos e surgimento das fibras do fuso. Tudo aquilo que a gente viu em mitose repete na prófase 1 da meiose, tá? Ou prófase da meiose 1. Tudo aquilo vai se repetir. Além daquilo, nós temos outros eventos. A prófase 1 ela é subdividida nessas fases. Raramente um vestibular hoje pede isso, a maioria dos materiais didáticos já nem trazem mais, mas eu coloquei aí, depois se você quiser se aprofundar e dar uma lida dessa maneira aí, porque esses slides ficam salvos como PDFs disponíveis para vocês. Bom, todos aqueles eventos ocorrem, mas o foco está aqui, ó, no crossing over ou variabilidade genética. O que é o crossing over? É a troca de pedaços de cromátides entre cromossomos homólogos. Vou repetir, e se você estiver anotando, anota aí. Crossing over ou permutação é a troca de pedaços de cromátides entre cromossomos homólogos. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque se eu troco entre cromátides irmãs, e essa é a pegadinha das provas, se eu troco entre cromátides irmãs, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Porque esse DNA é duplicação desse, então eles são idênticos. Não adianta eu trocar esse com esse, não vai mudar nada. Agora, se eu troco essa parte com essa, como você está vendo aqui, ó, isso é o crossing over. Então, veja, essa parte do vermelho veio para o azul, a do azul foi para o vermelho. Os cromossomos trocam pedaços. Isso é o que dá a nossa individualidade, a nossa especificidade. Eu, Arley, só sou eu, Arley, não há outro Arley como eu. Você que está aí assistindo a aula é você, não há outra pessoa igual a você. A não ser que você tenha, né, algum irmão ou irmã gêmeo idêntico. Aí é outra história, mas mesmo assim, gêmeos idênticos têm especificidades no DNA que exames hoje mais modernos conseguem provar essa diferença. Mas, via de regra, tem o mesmo DNA, né? Então, esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos.
essas duas cromátides são irmãs e esses dois cromossomos são homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que formam pares que determinam a mesma característica. Então, por exemplo, nós temos no nosso cariótipo, que é o conjunto dos nossos cromossomos, 46 cromossomos, mas eles estão organizados em 23 pares. Tá? Então, são 46, mas eles estão em pares. Esses pares, cada um deles é homólogo do outro. Então, nós temos o par 1, é o homólogo do outro. O par 2, um é homólogo do outro. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem uma trissomia no 21. No par 21 tem um cromossomo a mais e forma um trio. Tá? Então, esse par que determina as mesmas características, e nós vamos entender isso melhor em síntese proteica e depois em genética, é o par de homólogos. Só que aí esses cromossomos, eles se encostam. Sabe aquela coisa que está andando, aí dá assim a mão, sabe aquele começo de namoro? É isso, ó. Eles se encostam aqui. Esse ponto de interseção, esse ponto de encontro, a gente chama de quiasma. E aí o quiasma é o ponto a partir do qual a troca vai acontecer. Então, a partir do quiasma, houve a troca. O que acontece é, cada vez que um gameta está sendo produzido, e aí vamos pensar lá no sistema reprodutor, né? O homem começa praticamente a produzir os seus espermatozoides na pré-adolescência e a mulher começa a produzir os seus gametas quando ela ainda é um feto lá na barriga da mãe. Cada vez que uma meiose vai acontecer para gerar gametas, o crossing over acontece em um ponto diferente e acontece em quantidades diferentes. Então isso significa que um homem que libera 300 milhões de espermatozoides em uma ejaculação, cada um daqueles espermatozoides tem uma combinação genética própria. Por isso que um homem e uma mulher, um casal, ele pode ter 15 filhos. Esses 15 filhos serão diferentes, porque cada espermatozoide e cada ovócito secundário são únicos em suas combinações genéticas. E aí, quando eu pego um gameta único com outro gameta único, só pode dar uma pessoa única. E tudo isso só é possível por causa do crossing over. E cada vez que ele acontecer, ele vai acontecer num ponto diferente, ele vai misturar os alelos dominantes e recessivos em pontos específicos. Então, o crossing over, que é responsável pela variabilidade genética, ocorre na prófase 1 e você não pode se esquecer disso. Bom, voltando à ideia de que tudo que acontecia lá na mitose está aqui, então repetindo, prófase 1, desintegra a carioteca, desaparece o nucleolo, condensa os cromossomos, duplica os centríolos, surgem as fibras do fuso e ocorre o crossing over. Próxima fase, metáfase 1, exatamente a mesma coisa. Os cromossomos migram para o polo da célula, atingem o grau máximo de condensação e formam a chamada placa metafásica ou placa equatorial. Aí tem a especificidade que eu disse a vocês. É tudo de novo com aquilo que é próprio da meiose. O que é que tem de tão específico na metáfase 1 que não tinha na metáfase da mitose? A formação da placa metafásica é feita em pares. Lembra de mitose que eu disse de alinhar os alunos todo no centro da célula e mandar ir para um lado e metade para o outro? É como se eu pegasse aqueles mesmos 30 alunos e os organizasse em uma fila dupla. Eu faço duplas e os organizo. Aí eu falo, essa fila vai para um lado, essa fila vai para o outro. Por quê que eles vêm em pares? Porque os pares estão presos ainda pelo quiasma. Então esse quiasma aqui, ó, que se formou, esse cromossomo ele continua preso, ele já não separa não. Ele vai para a metáfase preso um ao outro pelo quiasma. Então a placa metafásica na meiose 1, ela é formada com os pares de homólogos. Essa é a única especificidade de meiose em comparação com a metáfase da mitose. Continua sendo formação da placa metafásica, condensação máxima dos cromossomos. E aí na anáfase há uma especificidade, eu deixei grande aqui, porque lá em mitose eu chamei a atenção. Ocorre a separação das cromátides irmãs. Aqui na meiose 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Esse par, essa dupla, se separa. Então, ao invés de eu separar as duas cromátides de um mesmo cromossomo, aqui eu separo o par de cromossomos. Por isso que aqui a fase é reducional,
Porque eu peguei o par e separei. Então vão 23 para um lado, 23 para o outro. Ocorre tudo igual, tá? Os centríolos puxam para os polos opostos, isso vai separando os quiasmas, agora sim eles se separam, né? Como se as pessoas estivessem de mãos dadas, um puxa para um lado, um puxa para o outro, até elas vão se soltar. É isso que acontece aqui na anáfase para separar um cromossomo para o outro. Veja que os cromossomos migram ainda duplicados para os polos opostos da célula. Chegando então na telófase, que continua sendo a fase oposta à prófase. Ou seja, aqui reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, desintegram as fibras do fuso, aqui reaparece o nucleolo, né? Tudo que aconteceu na prófase, o contrário vai acontecer aqui. Porém, cada novo núcleo que vai se formar possui metade do número de cromossomos da célula original. Se nós estivermos falando de seres humanos, se eu comecei a meiose com uma célula com 46 cromossomos duplicados, cada novo núcleo terá 23 cromossomos duplicados. Ela vai passar por aquela mesma citocinese, porque a gente está falando de célula animal, e vai originar duas novas células com 23 cromossomos duplicados cada. Então, esse processo até aqui, ele terminou isso aqui, ó. Eu terminei essa fase. Aquelas células resultantes são essas aqui. Só que o processo de meiose ele é sequente. Então, essa célula agora começa tudo de novo, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, para finalizar o processo. E aí a gente entra, então, na meiose 2, que são as mesmas fases. E ocorrem praticamente os mesmos eventos. Quais são eles? Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo, duplicam os centríolos, formam-se as fibras do fuso e condensam-se os cromossomos. Tudo o que está acontecendo nessa célula filha também vai acontecer nessa célula filha. Porém, os cromossomos aí estão agora duplicados. Então, a prófase 2 é esse evento muito parecido com a prófase 1, tá? Porém, na prófase 2 não ocorre mais o crossing over. Ele aconteceu na prófase 1. E outra dica aqui extremamente importante, não existe intérfase entre meiose 1 e meiose 2. Isso não acontece. A intérfase é só antes da metáfase, é antes da meiose 1. Entre meiose 1 e meiose 2 não ocorre intérfase. Por quê? Porque a meiose 2 começa com os cromossomos já duplicados. Vamos aqui para a gente entender agora a metáfase 2. A metáfase 2 vai acontecer igual aconteceu a metáfase da mitose. Os cromossomos vão se alinhar no centro da célula, formando a placa metafásica. Como os pares já se separaram, você vai observar que até o desenho é igual, o que acontecia lá na mitose, que é um abaixo do outro. A única diferença é que agora eu tenho metade do número de cromossomos e não o número total de cromossomos. E como eles passaram pelo crossing over, eles têm essas diferenças aí, essas misturas, vamos dizer assim, que é resultado do crossing over ou permutação. Fora isso, é exatamente a mesma coisa que acontecia na metáfase da mitose. Na anáfase, há especificidades, separação das cromátides irmãs. Tá? Agora, volta a acontecer semelhante à mitose. Ocorre na anáfase 2 da meiose a separação das cromátides irmãs, porque já não há mais pares de homólogos. Esses se separaram na anáfase 1. Separam-se as cromátides irmãs e aí uma célula que tinha, se a gente considerar a espécie humana, 23 cromossomos duplicados, ela passa a ter 46 cromossomos simples. Olha aqui, ela tinha 3 duplicados, ela tem 6 simples. Por quê? É a tal da mágica. Como é que eu termino a meiose 1? Com cada célula tendo 23, ela se divide em duas e cada uma continua tendo 23. É porque ela tinha 23 cromossomos duplicados e agora ela tem 46 simples. Vai se dividir na telófase em dois novos núcleos, cada um com 23 cromossomos simples. Bom, a próxima fase é a telófase 2, né? Terminando a anáfase 2, as células separaram as cromátides irmãs e agora cada cromátide irmã, né, cada lote de cromátide irmã migra para um polo oposto. Vamos aqui na tela para a gente poder entender como que é a telófase 2. Igual ocorreu na telófase 1,
Agora, cada lote desse de cromossomo que chegou ao polo oposto da célula vai se reorganizar em um novo núcleo. Aqui, cada núcleo terá 23 cromossomos simples, para a gente poder ter ao todo aqui 2 novas células e aqui 2 novas células. Então, cada uma das células da anáfase, né, então essa célula aqui vai passar pela telófase, vai originar 2 novos núcleos, cada uma dessas aqui vai originar 2 novos núcleos também. Tá? Então, tudo que ocorreu na telófase da mitose e ocorreu na telófase 1, vai ocorrer também na telófase 2. Reorganização da carioteca, reaparece o nucleolo, descondensam os cromossomos e desaparecem as fibras do fuso. Depois disso aqui, nós teremos a citocinese, que é igual a toda a citocinese que a gente viu até agora, não vai haver diferença alguma. Vem comigo aqui para a gente poder resumir, então, todo esse processo. Meiose é um processo que ocorre em 2 divisões celulares, em cada uma delas ocorre prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose 1 a gente chama de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e a citocinese. Na 2 é a mesma coisa, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e a citocinese. As dicas mais importantes são, na prófase 1, além de todos os mesmos eventos, ocorre o crossing over. Entre a meiose 1 e a meiose 2 não ocorre outra intérfase, a intérfase é só antes da meiose 1, tá? Entre as 2 meioses não ocorre mais a intérfase, porque a intérfase tem como principal objetivo duplicar os cromossomos, e eles começam a meiose 2 já duplicados. Outra dica muito importante para você diferenciar as fases é, na anáfase da mitose e na anáfase 2, separam-se as cromátides irmãs. Na anáfase 1, separam-se os cromossomos homólogos. Esse foi o tema de meiose. Para me acompanhar com mais dicas, acompanhar outros vídeos e acompanhar as minhas lives, se inscreve no meu canal, @warleyferreirabio, me segue nas redes sociais e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!